Vamos falar sobre menopausa, um assunto que está muito em alta, e eu convidei a nutricionista Karina Moreira para tomar um café comigo. Seja bem-vinda, Karina. Muito obrigada, Ana Teresa. Vamos brindar o café. Vamos, nada melhor para começar o dia. Tchim, tchim. Tchim. Karina, esse assunto, tu tá percebendo que tá tendo muita demanda no teu consultório sobre isso, né? Eu tenho recebido no meu consultório muitas mulheres falando: doutora, eu tô achando que é hormonal. Ou eu tô achando que, a dúvida, né? Que é hormonal, ou que é comportamental. Eu tô nessa oscilação de humor e não sei o que tá acontecendo. O que tu tem visto muito na tua prática clínica? Na verdade, as mulheres chegam fadigadas, cansadas, com aumento de peso, baixa libido, mas elas não relacionam isso à menopausa. Porque, na verdade, as mulheres têm essa dificuldade de aceitar essa fase da vida. Sim. Porque, na verdade, a menopausa ela é a finalização da fase reprodutiva e não da fase produtiva da mulher. Então, a mulher na menopausa, ela não só pode e deve continuar produtiva, como ela pode melhorar a sua produtividade, porque os filhos já estão crescidos para quem tem filho, algumas já estão com as carreiras estabelecidas. Então, é uma época para você começar realmente a viver. Então, a gente tem recebido isso muito no consultório, mas elas não sabem o que é aquilo, né? E fica aquela angústia, aquele desespero, elas não se reconhecem mais. Perfeito, é isso mesmo. E eu acho que é sempre essa dúvida do não reconhecimento de si. E aí que entra o papel da nutricionista. Qual é o teu papel nessa fase? Como é que tu auxilia elas nessa fase? Tá. E uma coisa que me deixou, assim, para fazer um paralelo, esse seu convite para mim foi fantástico. E saber que essas mulheres estão chegando na psicologia, né? Com essas dúvidas todas. E a nutrição, na verdade, elas chegam e não imaginam o impacto que a alimentação, a nutrição vai ter sobre as suas vidas. Porque na realidade é isso, né? As pessoas percebem e utilizam a alimentação mais pensando na questão estética, né? Exatamente. Que não é errado, que não é ruim. Claro, a gente precisa, antes de mais nada, se sentir bonita, né? Até para viver essa fase. E na parte esportiva. Então, quando elas chegam e que eu começo a falar para elas da importância da alimentação para esse período da menopausa, elas ficam assustadas. Poxa, eu nunca ouvi falar nisso, eu não sabia disso. O que é climatério? Exatamente, porque entre o climatério e a menopausa, na verdade, a gente chama essa fase de transição menopausal. Então, e essa fase ela pode demorar, alguns estudos dizem que de 4 a 10 anos ou de 4 a 15 anos. Então, a mulher ela passa uma grande maioria da sua vida nesse período. E nós não somos preparadas para isso. Os nossos médicos iniciais que a mulher começa a ir não falam sobre isso, porque inicialmente está muito ligada ao envelhecimento. Sim. E essa questão da não aceitação do envelhecimento, né? E eu sempre falo, envelhecer não é patológico, envelhecer é fisiológico. Feliz de quem envelhece. E hoje nós temos essa possibilidade de escolher como envelhecer. A tecnologia, né, a ciência está aí para isso. E a nutrição, hoje, sempre foi, mas hoje, mais do que nunca, ela tem uma gama de possibilidades para ajudar as mulheres a passarem por esse processo da melhor forma possível. Que não seja um sofrimento para elas, eu acho que isso que é importante. Na primeira temporada, a gente falou sobre isso, sobre a menopausa, e a doutora falou uma coisa muito importante.
a gente começa a envelhecer a partir da primeira menstruação. Sim. E aí que vai todo o fator biológico e todo como o nosso corpo funciona. Então, quando a gente chega na fase dos 50, é a fase que a mulher já tá mais madura emocionalmente. Igual você falou, ela já tem uma estrutura familiar mais regulada, ela já tem filho que já tá na faculdade. E aí que ela começa a se enxergar. Esse que é o ponto importante. Só que aí ela nunca pensou e não foi avisado a ela que ela ia passar por algo, porque existe uma diferença entre do que a gente passa no período do climatério, a menopausa, do que você não pode normalizar a sintomatologia que as mulheres sentem, que nós sentimos. Mas é natural do processo do envelhecimento. Tá? Então, são poucas privilegiadas que não vão passar por esses sintomas da menopausa. É claro que quanto antes você começar a se cuidar, né, menos intensos vão ser. Mas o que eu tenho recebido em consultório é exatamente o contrário. Elas não tiveram nenhum tipo de orientação e elas nem sabem. E tem muito sintoma que não estão relacionados e são falados como da menopausa, como zumbido no ouvido. Então, será que zumbido no ouvido? Aí vai ao médico, começa a tomar remédio para a labirintite. E na hora é por conta da menopausa, por conta da baixa hormonal. Então, a mulher chega e a gente vai... Primeira coisa é acolher, né? E aí a gente vai distribuir isso tudo. Porque em se tratando de uma mulher... com entrada nesse período, a gente vai orientá-la, é que ela tem que cuidar da alimentação em primeiro lugar. Porque não adianta, pensa-se logo no tratamento hormonal. Mas se eu der um hormônio, fizer a utilização de um hormônio num corpo que não está metabolicamente preparado, eu não vou ter uma boa absorção. Né? É como eu jogar uma semente nesse chão aqui. Não vai nascer nada, porque o chão não está adubado, não está preparado para isso. Então, o nosso papel é preparar, nos preparar, porque, inclusive, eu tenho recebido muito, parece que a gente atrai, porque eu não só entrei na menopausa, como eu despenquei, e não tive, infelizmente, essa informação, né, essa orientação das minhas profissionais anteriores. E por conta própria eu comecei a buscar, inclusive fiz alguns cursos até em relação à alimentação e isso, porque eu estava para enlouquecer, a gente realmente entra em parafuso. Desestrutura muito. Totalmente. Né? Desestrutura, assim, o que eu percebo muito, eu vou passar por essa fase, ainda não estou passando, mas eu estou acompanhando muito minhas pacientes nessa fase, porque o que é que acontece? O corpo muda. Totalmente. E aí, antes eu conseguia emagrecer rápido, agora eu não consigo mais. Antes, eu treinava e ganhava massa. Agora eu não consigo mais. Antes eu comia qualquer coisa, mas agora qualquer coisa vai pra barriga, vai pra bunda, vai pro peito. Sim. E aí que entra o papel da nutricionista junto com ela nessa fase. Porque a nutrição, ela dá todo um norte. Que você falou, a alimentação é essencial. Em qualquer fase, tá, gente? Em qualquer fase. Mas nessa fase, ela é, assim, primordial. E como que tu acolhe isso? Quando a paciente chega com todas essas queixas, como é que tu faz esse acolhimento? Como é que tu consegue fazer com que ela entenda que a alimentação é primordial nesse momento? Não é tarefa fácil, né? A gente sabe que a pessoa já vem com um hábito de muitos anos. Durante esse período produtivo da mulher em todos os sentidos, na verdade ela nem chega a perceber a maioria dos sintomas, porque ela está correndo, levando o filho para a escola, está indo trabalhar, feito uma louca. Então ela não percebe todos os sintomas que ela está tendo. Mas chega um momento que aquilo vem tudo junto, né? E ela, meu Deus, o que será isso? Então, quando elas chegam, a gente faz uma anamnese muito completa, né? Porque a gente precisa conhecer todo o histórico de vida dessa pessoa, o momento que ela está passando atual. E a primeira coisa, ela tem que aceitar que ela está na menopausa. Sim, porque ainda tem o não aceitação. Tem, a não aceitação. O primeiro passo é a aceitação.
E depois dessa aceitação, aí eu vou fazer toda uma anamnese com ela, saber como é que tá a alimentação dela, como é que tá o sono, se ela faz exercício físico, o nível de estresse. E aí a gente vai gradativamente orientando essa alimentação de acordo não só com o estilo de vida dela, mas com o poder aquisitivo, porque hoje fala-se em muitas coisas e a gente tem que entender que nem toda região é igual. Então eu tenho que usar o que eu tenho aqui em São Luís. Isso é muito importante. Sim, eu tenho que adequar a realidade das minhas pacientes daqui. Eu tenho que adequar a condição financeira da pessoa, né? Então eu começo a organizar isso aos poucos, porque também, Ana, você não pode querer mudar tudo de uma vez. E eu falo até para elas, tem que ter muita paciência. E essa paciência é conjunta. Porque você tem que chegar em casa, ainda tem esse outro lado, você tem que chegar pro seu parceiro, né? E dizer para ele. Porque senão homem geralmente não entende. Ela ficou louca, ela tá transtornada. Se ela não tá se entendendo, mas como é que ela consegue passar isso? Mas para ele ainda fica mais difícil ainda, né? Sim, então, porque o homem, por mais que entre na andropausa, ele acaba não tendo tanto essa sintomatologia quanto na mulher. E a gente entra com tudo, né? E são, por exemplo, são mais de 150 sintomas que a gente pode sentir. Nossa, é muita coisa. Muito. Então, muitos desses sintomas as mulheres sentem, mas elas não ligam à menopausa. E elas começam exatamente nessa perimenopausa, né, ou no climatério, às vezes 15, 20 anos antes. Então, você tem que começar... Nós deveríamos nos cuidar sempre. Cuidados básicos, não tem nada. Eu sempre falo que a nutrição ela não pode estar atrelada só a coisas caras ou a coisas mirabolantes, mas fazer o básico bem feito. O problema é que a gourmetização hoje da alimentação está impedindo a gente de se alimentar da forma correta. E o básico funciona, Não, né? o básico funciona muito bem. Muito bem. Tanto que hoje as pessoas estranham quando você passa uma coisa básica para elas ficam tipo assim, eu acho que ela não sabe de nada não. Porque cadê tal alimento, uma coisa super cara, difícil de encontrar aqui, que às vezes vem importado e não chega com a mesma qualidade. Então, se eu tenho coisas que eu posso consumir que vai me ajudar. Então, esse acolhimento é para isso, né? A gente faz uma varredura na vida da pessoa, né? Para poder ela chegar e sentar, entender o que está acontecendo e agora vamos trabalhar. E eu sempre falo para elas, a primeira coisa é paciência. Porque não é como um passe de mágica, né? Porque agora que você sabe, a gente vai trabalhar juntos em relação a isso. E aí que vem o trabalho da equipe multidisciplinar. Que isso que é legal. Quando a Karina traz isso no consultório dela e ela me encaminha, aí que começa o trabalho da equipe. Porque a Karina vai trabalhar a alimentação, mas a paciência e toda aquela aceitação, isso quem trabalha é a psicologia. E a psicologia entra mais pra fazer com que ela entenda que essa fase não precisa ser dolorida, não precisa ser sofrida, não precisa ser avassaladora. A gente consegue passar por essa fase de uma forma que seja mais aceitável para ela. Isso que é importante também a gente frisar, né, Karina? É porque, na verdade, uma mulher que não tinha o hábito de fazer consultas de rotina, de ir ao nutricionista, muito menos de ir ao psicólogo, que antigamente tinha muito tabu, né? De você ir ao psicólogo, parece assim que você tá meio surtado, meio doido. Ir ao psiquiatra, porque algumas vezes a gente precisa sim encaminhar, porque algumas precisam de medicação e eu não posso fazer isso, a psicóloga não pode fazer. Então a gente precisa fazer com que elas entendam que isso tudo faz parte do processo, né? E que isso não é nada problemático, né? Você pode fazer com muita calma. Essa equipe, ela precisa existir, ela precisa estar muito bem integrada para poder a gente ajudar essa paciente. Não tem a minha paciente, a sua paciente, a nossa paciente. Perfeito. Quando a gente trabalha junto, só quem ganha é o paciente. E ele percebe essa diferença? Percebe. Eu percebo isso no consultório. Quando a paciente chega e fala assim, doutora Ana, eu fui na médica fulano, mas ela falou com a senhora, vocês estão se falando? Isso faz muita diferença. Primeiro que ela se sente acolhida,
Segundo, ela se sente assistida. Sim. E terceiro, a gente tem essa troca e a gente consegue fazer um acompanhamento individualizado para aquela paciente. Exatamente. Isso que é importante. Karina, quando tu me falou desse acolhimento, né? Quando ela chega no consultório, mas me tira uma dúvida. Tu começa pela alimentação, suplementação, por onde é que tu começa? Sempre pela alimentação. Quando você vai fazer uma plantação, porque na verdade elas chegam no consultório ávidas pela suplementação, porque as mídias sociais, as digitais influencers, as próprias celebridades hoje começaram a falar muito de menopausa, né? As mais famosas hoje criaram coragem de ir para a rede social e dizer que estão na menopausa e mais ainda dizer o que estão sentindo, que antigamente não dizia. Era muito velado. É a Angélica, a Fernanda Lima. Então, todas as mulheres agora resolveram dizer que estão na menopausa e que está sendo terrível, que elas pensaram que estavam enlouquecendo. Então, eu sempre comento para elas, se você vai fazer uma plantação, você precisa adubar aquele terreno, você precisa cuidar. Eu não posso, como eu falei anteriormente, jogar uma semente aqui nesse solo, né, e querer que nasça alguma coisa. Eu precisaria de fertilizar isso, a mesma coisa. Então, primeiro é a alimentação. Eu vou organizar toda essa alimentação. Eu sempre digo, eu vou deixar o que tá legal, tirar o que não é adequado e botar o que tá faltando. Depois que a gente organiza essa alimentação, vai tirando os alimentos, né, que tem um maior índice glicêmico, os alimentos que causam, né, desconforto intestinal, vai organizar o intestino dela, que muitas chegam com quadros de constipação. Tem mulheres que passam 5, 6 dias sem ir ao banheiro. Então, as coisas básicas. Então, a gente arruma esse terreno biológico e aí sim, no próximo momento, a gente entra com a suplementação. Lembrando que essa suplementação, ela é baseada no que o paciente consome e nos exames laboratoriais. Sim. Porque tem uma interação, e também em toda a medicação que ela já toma. Porque existe a interação droga-nutriente. E eu tenho que tomar muito cuidado com isso. A gente não pode achar que o alimento ele não vai interagir com uma medicação. Ou que um chá não vai interagir com uma medicação. Porque eu recebo pacientes consumindo muitas coisas que elas pegam na internet, no YouTube. Então, estão tomando algumas medicações. Mas tu percebe uma mudança comportamental nisso? Por exemplo, aquela ansiosidade de comer doce, aquela vontade de comer carboidrato. Tu consegue perceber essa mudança comportamental alimentar nela nessa fase? Tem, porque a fase do eu mereço. Por exemplo, a mulher trabalha, tá muito cansada. Logo, ela já amanhece o dia fadigada, né? Ela anda porque Deus empurra. Então, quando chega no final do dia, depois do trabalho, depois de tudo, ela chega em casa, quando toma o banho logo, quando não, ela só se joga no sofá, aí eu mereço comer um chocolate, eu mereço comer um bolo. Karina, muitas mulheres vêm com a seguinte dúvida: que tipo de alimentação eu posso ter nesse momento? Ou que tipo de comportamento diferente que eu tinha antes e que agora não funciona mais? Como é que é o teu trabalho também nisso? Tá. A maior queixa que as mulheres relatam no consultório, a primeira é o aumento de peso. E eu sempre falo, esse aumento de peso, ele vai existir, mas ele não precisa perdurar, tá? Claro que o metabolismo cai, né, ao longo do tempo, mas exatamente com a questão da alimentação e da organização do estilo de vida, você vai conseguir voltar a ser quem você era. Então, a alimentação, dentro do que... Eu sempre falo, porque às vezes a pessoa diz assim, eu não gosto de tal coisa, eu não gosto... Eu disse, olha, quem faz o que quer é criança. Adulto faz o que precisa.
Então a gente precisa fazer algumas coisas. Então, em relação à alimentação, que também tem isso. A gente vai falar de uma maneira geral, mas eu quero deixar bem claro que mesmo os alimentos, eles precisam ser individualizados durante o atendimento nutricional, o acompanhamento nutricional. Porque tem questões de alergia, tem questões de intolerância, tem questões de medicações que podem ter interação com esses alimentos. Então, a própria linhaça dourada, a chia, a soja não transgênica, ervilha, o que mais que a gente pode colocar assim? Sardinha. Então, tem muita coisa. Castanhas. A castanha do Pará é a mais indicada, mas tem as outras que podem consumir também. Então, todos esses alimentos não só podem, como devem fazer parte dessa nova rotina alimentar. E uma coisa que é muito difícil, apesar de se falar muito, é a adequação da proteína. Porque, ao contrário do que a gente pensa, as pessoas consomem muito pouca proteína. E a proteína é fundamental para esse nosso envelhecimento, né? Para a manutenção do músculo. E o músculo tem essa captação, né, de insulina, a questão hormonal também. Então, a gente vai fazer esse fracionamento, né, e vai colocar esses alimentos ao longo do dia na alimentação dessa paciente. Karina, e não é receita de bolo, né? É importante a gente também entender isso. Não é aquela receita que eu olho no Instagram e que eu falo assim, eu acho que vai funcionar pra mim. Deixa eu ver aqui. Porque a rede social está repleta de informação. É chuva de informação. Então a gente acha que aquilo ali é o real e que vai funcionar pra gente. E na verdade, e na verdade até vai funcionar, pode até funcionar durante um período de tempo, mas depois vai deixar de funcionar. Por quê? Porque não foi individualizado. Da mesma forma, quando você pega, eu sempre falo para minhas pacientes, a suplementação, mesmo a própria suplementação do whey, da creatina, né, que teria muita coisa para a gente falar em relação a essas suplementações. Eu falo, é sua, é individual, não vá passar para a vizinha, tá? Não vai passar para outra pessoa, porque a gente precisa avaliar, sim, né? Sim. E adequar isso de acordo com o seu momento atual. Então, a paciente não está dormindo. Até isso, durante o período da menopausa, existem vários tipos de insônia que estão atrelados à baixa hormonal, de estrogênio, de progesterona. Então, tudo isso a gente vai orientando. Aumento de cortisol. Então, a gente vai orientando elas e vai colocando os alimentos, né, que vão potencializar essa melhora do sono, a redução do fogacho, que é uma das queixas maiores, e que vai melhorar a lubrificação, porque as mulheres falam muito, né, do ressecamento, né, vaginal. Então, isso tudo a gente faz no consultório, porque a alimentação, ela não só vai ajudar na perda de peso. Eu sempre falo que a perda de peso, ou melhor, o emagrecimento, que é diferente de perder peso. Sim. O emagrecimento, ele vem após o corpo estar metabolicamente equilibrado, tá? Então, quando você ajusta essa alimentação da paciente, ela começa a fazer exercício físico, começa a dormir melhor, ter um controle de estresse, aí sim, o corpo vai voltando ao normal. Por quê? Eu até brinco assim, uma pessoa infernizada não consegue se alimentar direito. É uma pessoa, como é que uma pessoa, meu Deus do céu, endividada, louca, transtornada, ela vai conseguir pensar em comer? Ela chega, ela faz a dieta da sopa, deu sopa, ela come. Essa é a realidade. Então, quando a pessoa está, né, metabolicamente equilibrado, ela consegue chegar aqui, escolher. E claro que vai ter a orientação da psicóloga, vai ter a orientação do nutricionista, mas a curto prazo, a gente faz isso. E aí a gente vai orientando ela. Não se preocupe, que isso tudo vai se organizar, mas não vai ser do dia para a noite, né? Então isso é muito importante que fique claro, porque eu já recebi pacientes que começam a ter crise
no casamento por conta do período da menopausa. Nossa, Porque os parceiros não entendem e elas começam... vou dar um exemplo aqui, porque às vezes você não imagina quão importante é a alimentação. Para quê? Para o controle, né? Para a manutenção desses hormônios. É claro, isso a gente não... Claro que uma alimentação, ela não vai fazer o mesmo efeito de um hormônio bioidêntico. É óbvio que não. Mas a gente já pode, lá no climatério, começar com essa alimentação para ela não chegar na menopausa com esses sintomas no ápice. Né? Então, a gente vai organizando isso tudo. Mas, por exemplo, crises de candidíase, né? Infecções urinárias, obstipação, na verdade, ressecamento ocular. Tudo isso está ligado a esse período da menopausa. Insônia, o fogacho, e tudo isso, a alimentação contribui para o controle. E Karina, tu tá falando desses sintomas e as pessoas ligam muito a menopausa com calor só. Só o mais falado. É o mais falado. Nossa, eu tô sentindo calor. Será que é menopausa? Olha o tanto de sintomas que a Karina acabou de mencionar. É muita coisa, né, Karina? E assim, a grande maioria mesmo, né? Nós moramos numa cidade extremamente quente. Eu sempre fui calorenta e eu dizia assim, gente, eu espero que na menopausa eu não tenha fogacho, porque tá tudo acabado pra mim. Porque eu já sou calorenta de nascença. E por incrível que pareça, eu despenquei na menopausa com quase todos os sintomas. Você imagina, eu entendo de nutrição, né, da alimentação, mas pra mim foi e tá sendo ainda um período de conhecimento, né, de aceitação, de descoberta, porque na verdade esse processo ele passa pela aceitação, você entender que você entrou naquela, né, o acolhimento e depois a ação. Você tem que partir para a ação. Cruzar os braços e esperar passar, você pode passar 20 anos. Na verdade, os estudos falam que a gente passa mais da metade da vida nesse período de climatério, perimenopausa e menopausa. Só que a gente não sabe. Então, aí começa esses sintomas e aí o marido não entende, o namorado não entende, a mulher... A única coisa que eu não tive foi alteração de humor, porque eu sou muito bem-humorada. Então eu digo, Deus sabe o que faz. Porque se além de tudo que eu tive, eu ainda tivesse alteração de humor, tava tudo acabado. Entendeu? Mas de resto... Então, quando você vê as suas unhas estão fracas, o cabelo tá sem viço, a pele, você começa a ver sua pele craquelada. Começa pelo básico. Por exemplo... a maioria das mulheres que eu recebo no consultório não chega a beber nem 1 litro de água por dia. E a água é fundamental para a nossa saúde metabólica. Fundamental, no mínimo 2 litros. É claro que a gente tem uma continha que a gente ensina. Mas se você... A água, ela vai te ajudar a funcionar bem. Dá até mais energia, é incrível. Quanto a gente bebe mais água, mais energia a gente tem. Eu até falo para elas, acorda de manhã, tem algumas coisas que a gente orienta, e toma um copo de 300, 500 ml de água. Se possível, essa primeira água da manhã deveria ser morna. Morna na temperatura de um chazinho ou de um café, tá? Para despertar o corpo. Acordou, seja a hora que for, se já tiver sol, vai para a área clara, abre a janela ou vai para a porta, dispõe a claridade, porque você precisa interromper aquele ciclo da melatonina, que é da noite, e entrar no cortisol. Então, é aquele despertar para ter disposição a acordar. Não, a pessoa acorda, slow motion, vem com o olho fechado e tal. Então, isso tudo é ruim para você amanhecer o dia, né? Então, tem muita coisa mesmo para a gente fazer. E eu sempre falo, toda mulher... Na verdade, eu até digo assim, toda pessoa que tiver o mínimo de condição financeira deveria ter 2 coisas a tiracolo. Um bom nutricionista e uma psicóloga. Porque devido a todas as demandas, independente de menopausa ou não, a gente precisa de um profissional. Às vezes as pessoas dizem assim, é luxo. Isso é frescura. Não é. Ou fiz diversas dietas, já sei de qual.
não vou fazer. A nutricionista vai falar a mesma coisa, igual a todas elas. Gente, não funciona assim. E também eu até falo assim, todos os pacientes que chegam no consultório, eu pergunto, qual a sua experiência, né, com nutrição? Você já foi em algum nutricionista? Eu fui, era assim, gostei, não gostei. E tem pessoas que ficam pulando de um pro outro, pra ver se pega a pílula mágica, a fórmula mágica. O que eu digo pra eles? Ainda mais hoje com a rede social, né, com as divulgações, a nutrição, ela é uma só. Pra mim, para um nutricionista que está em São Paulo, no Rio, em qualquer lugar. O que difere é a forma como eu passo isso para o meu paciente, é a forma como eu me identifico com essa alimentação e como eu interajo com esse paciente. Essa que é a diferença. Karina, Entendeu? não sei se tu observa isso, mas eu observo muito isso na minha prática clínica. Quando o paciente tem transferência com o profissional, parece que a coisa anda assim, né? Sim, tem diversas nutricionistas pelo Brasil inteiro, diversas psicólogas pelo Brasil inteiro, mas o que vai fazer você se identificar é você estar disposto a ter essa mudança e a nutricionista também ter esse fator de te dar esse fator de confiança, de confia em mim, vamos fazer um trabalho bem feito. Eu acho que isso faz também toda a diferença. Eu falo que assim, quando você escolhe um profissional, você tem que confiar, você tem que se identificar, né? Porque é um trabalho longo. Então, se você não confia, se você não vai... Eu sempre falo, quando alguém me pede a indicação de algum profissional, eu disse, olha, porque eu só indico realmente quem eu gosto e quem eu uso pra mim. Sim. Então eu digo assim, aí a pessoa, se você for lá e você não gostar, vai que a pessoa tava num dia ruim e tal, mas você precisa confiar, até pra você aderir. Né? Então isso é muito importante, porque na verdade a gente vai... eu falo que é um confessionário. E aquilo, eu sempre coloco até o seguinte, eu, enquanto profissional da área de saúde, o meu papel não é julgar o que você come, não é julgar o que você sente, é te ajudar a organizar isso, de acordo com a tua necessidade, de acordo com a tua rotina, porque também tem isso. Todo curso que eu faço, todo lugar que eu vou, as pessoas... faz isso, faz aquilo. Eu digo, gente... O nordestino, ele é diferenciado. Então, eu chegar para uma pessoa de São Luís e dizer, olha, para de comer totalmente arroz, ou para de comer totalmente farinha, não é para todo mundo que aceita. Então, você tem que dançar conforme a música. E você tem que fazer isso gradativamente. Porque se você, às vezes, vai com o radicalismo, você perde o paciente. Quando eu falo perde o paciente, né, não é pela questão financeira. Você deixa de ajudar alguém. Né? E eu acho que o nosso compromisso maior é esse. Então, pra mim, eu amo o que eu faço. Eu acho que se eu tivesse que escolher de novo, seria a nutrição, né? Mas é isso, eu gosto muito de gente. Eu gosto dessa relação com pessoas. Eu tenho até pacientes que dizem assim pra mim, olha, tu é minha nutricionista e minha psicóloga. Eu digo, não, porque você tá me pagando só pela nutricionista. Tu vai ter que ir pro psicólogo. Porque lá ela sabe coisas que eu não vou saber. Tanto que eu não mexo, até em questão da menopausa, quando eu vejo que a paciente não quer falar alguma coisa, eu vou com muito cuidado, porque eu tenho medo de abrir feridas que eu não consiga, né, estancar. Então aí é o que acontece. A psicóloga sabe. Então eu sempre falo. Eu tenho pacientes que começaram mesmo a mudar, eu tenho pacientes que já perderam 50, 60 quilos, né? E aí, depois que foi para a psicóloga, que eu falei, você precisa ir para psicólogo e você precisa do psiquiatra. Porque tem muito aquele tabu, né? Da questão do medicamento. Até para manter, né, Karina? É importante isso, até para manter. Karina, muito obrigada por tomar um café comigo hoje. E é muito importante a gente falar sobre isso de uma forma aberta, de uma forma que as pessoas que estão assistindo a gente entendam que a gente consegue passar por essa fase sem ser uma fase dolorida, sofrida e árdua para você. Eu agradeço muito. Eu acho que um podcast desse é de utilidade pública. Eu só vou fazer assim pontuar uma coisa. Inevitavelmente, nós vamos entrar nessa fase transtornadas, sofrendo horrores. O que vai ser fundamental é quanto tempo eu vou
sofrer demais, né? Sim. Porque a gente sabe que não é num passe de mágica que você vai conseguir regular essa mulher toda, tá? Mas é exatamente como a Ana Teresa falou. Juntas, né, a psicóloga, o nutricionista, o endocrinologista, o psicólogo, o psiquiatra algumas vezes, nós vamos conseguir ajudar essa mulher a atravessar essa fase e chegar na sua fase realmente no ápice da sua saúde, né? Física, mental, se amando, se gostando, né? Isso é muito importante, se achando bonita, porque tem umas que dizem assim, não, gente, pelo amor de Deus, tô acabada. E não é para ser assim. Então, muito obrigada. Eu acho que se a gente fosse deixar pelo que tem para ser falado em relação à menopausa e mulher, a gente passaria dias. Com certeza. Obrigada, Karina. Eu que agradeço.